Shalom, shalom, queridos, sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino IA Adonai. Para você aqui na cidade de Caraguatatuba, onde nós temos aqui a nossa sede, com a sala de aula, em aulas presenciais às segundas e às quartas-feiras, das 20 horas às 29h30. E você aí que quer participar e não tem, não mora próximo, não tem acesso fácil à escola aqui na cidade de Caraguatatuba, que é no litoral norte de São Paulo, você pode fazer a sua matrícula também, tá? Usando o número de telefone, os contatos que estarão na tela durante esse vídeo, ok? E também você vai se inscrever e aí você vai fazer em EAD, ensino à distância, que está passando em cima aí, os métodos aí em cima no GC para você, ok? O Instituto Teológico de Ensino em Adonai traz para você uma teologia voltada para o apostólico e profético, para que você possa entender a teologia de uma forma mais fácil. Mas nós não trabalhamos com teologia sistemática, ok? Aquele método, resumo do resumo, básico do básico, não. Nós vamos trabalhar com vocês com o método de bacharel livre, ok? Então você vai aprender o bacharel de verdade, você vai aprender durante 40 livros. Em 40 livros você vai estudar teologia e vai se formar aí a bacharel em teologia, ok? Entre em contato para saber o valor, o preço bem pequenininho, cabe no seu bolso com certeza, e você vai crescer na graça e no conhecimento aí com o ITEA, Instituto Teológico de Ensino IA Adonai. Mas sem enrolação, vamos aí para um resumo de aula. Nós vamos fazer o resumo agora de Hamartiologia, a aula de número 2 de Hamartiologia. Ok? Nesse canal você consegue encontrar resumo de todas as aulas das 40 matérias de teologia, ok? Dos 40 livros de teologia para você aí gratuitamente, ok? Basta acessar e assistir, mas não é a aula completa, tá? A aula completa você precisa se matricular e aí ter acesso aí ao seu material didático, ok? Mas o resumo é totalmente gratuito. Então, sem mais enrolação, vamos para o resumo da aula 2 de Hamartiologia. Muito bem, queridos, então vamos lá, apostila, livro na mão, tá aqui para vocês, Hamartiologia, a doutrina do pecado. Nós falamos um pouquinho aí na aula de número 1, que já está no canal para você aí, ter acesso na sua casa, onde você quiser, ok? E hoje nós vamos falar da aula de número 2, um resumo básico aqui, e nós vamos começar falando sobre a origem do mal, Então a origem do mal aí, Existem dois tipos de maus, tá? O mal físico e o mal espiritual. Então nós temos que lembrar, que temos duas vertentes para o mal físico do nosso corpo e o mal espiritual, que também acaba trazendo efeitos para o nosso corpo, mas através de trazer um mal para a alma, para o espírito e para a alma, e aí depois vai desencadear no nosso corpo, porque o corpo, como nós já explicamos aqui em várias aulas, ele é a resposta da alma, ele é a manifestação da alma, para que as pessoas possam ver, de uma maneira visível. A origem do mal. Uma das maiores questões a serem resolvidas para os filósofos teólogos e de todos os tempos é o problema do mal. Necessariamente são usadas duas palavras nas escrituras em relação ao mal, com um sentido completamente distintos. No primeiro, refere-se ao mal no sentido mais rudimentar do termo da origem completamente maligna. No segundo, é quando se diz que Deus cria o mal, conforme diz em Isaías 45:7. Tá? Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu sou o Senhor e faço todas estas coisas. Então, quem criou o mal foi Deus. De onde é a origem do mal? A origem do mal é por uma criação de Deus. Deus é quem criou o mal. No hebraico, a palavra usada aqui para o mal é ra, e necessariamente não significa pecado, mas quer dizer tristeza ou aflição, que pode levar uma pessoa ao arrependimento. Também muitas vezes não se sabe a origem dessa espécie de mal. Se existe um todo-poderoso e onisciente, por que ele permitiu que tanta maldade e tanta agonia possa existir neste mundo? Se, portanto, todos têm sido apresentados
de muitas maneiras e respondido com as mais diferentes respostas, o mistério do mal. Para os filósofos existem dois tipos de males, o físico e o metafísico. O físico é apenas uma consequência do mal maior, que seria o metafísico, o mal chamado físico e moral, que domina o mundo humano. A coisa bem patente aos olhos de todos. Basta lembrar do sofrimento e da morte, bem como a ignorância e a concupiscência. E sua atual intensidade, cada dia mais as pessoas afastam-se da razão natural. Então são duas origens aí, né? O mal que Deus criou, que vem para trazer a pessoa ao arrependimento, ok? E também, né, o mal físico, né? O mal físico que vem de dentro de nós. Então, quando nós estamos agindo mal, né? Esse mal aqui é com L, tá? É com L, é o M-A-L, é mal, não é mal com U, porque tem diferença no sentido, né? O mal com L tá falando sobre esses dois sentidos, os tipos de mal, né? Que é o sentido físico e o espiritual. E o mal espiritual é a atuação de Satanás, seus demônios, né? Na vida das pessoas e neste mundo, tão quanto ele faz, ok? Então são dois os tipos de maus, tá? Temos aqui a imagem, tá? Por exemplo, aí representando, né, uma abóbora com a luz lá no meio, né, um rosto aí criado aí meio horripilante, né? A gente não pode pegar muito pesado aqui, colocar imagens de mal mesmo, né? Então vamos colocar isso aí porque lembra vocês o quê? O famoso Dia das Bruxas, né? E a bruxa, ela é o quê? É um elemento do mal, né? Ela vem trazer maldade, né? Ela vem fazer maldade. Então só para a gente ter alusão, né? Nós gostamos de fazer a mente criativa, né? Você pensar aí no cotidiano, no que acontece aí nos bastidores, fora dos bastidores aí, e que se perpetua, né? Então todo mundo, se você mostra essa imagem, vai lembrar logo, é coisa do mal, né? É uma coisa má, né? E está ali, né? Na manifestação, né? Uma simples abóbora com um rosto aí maldoso, né? Uma boca meio horripilante aí, simbolizando o que? O mal, né? Que é trazido aí na vida das pessoas, ok? Então o mal original, né? O mal aí que pega aí os demônios e o Satanás e seus demônios, ele traz maldade para a nossa vida, tentando nos tirar do caminho do céu, tentando atacar o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, enfim. E tem o mal físico, que através do pecado que nós mesmos cometemos, né, aí no caso não tem muita influência, né, não dá para jogar a culpa no próximo, né, o pecado é você mesmo que comete. Então esse pecado, ele vai trazer um mal para você está cometendo algo mal. Então isso aí é uma maldade, você está fazendo manifestar o mal em você mesmo, através do pecado, ok? A segunda parte aí é o pecado original. Pela foto que vocês estão vendo aí, vocês já devem imaginar, né, quem cometeu esse pecado original, né? Nós já falamos na primeira aula aí, né? Vamos colocar aqui. Os teólogos da era medieval consideram o pecado de Adão como sendo o pecado original. Talvez baseado na expressão de Paulo quando diz: por um homem Adão entrou o pecado no mundo. Está lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Entretanto, o conceito dos teólogos protestantes é que parece estar também de acordo com o pensamento geral das Escrituras. O pecado original seria o pecado de Lúcifer, o resplandecente. E o de Adão seria então a transgressão. Porque mesmo antes de Adão pecar, o mal já existia. Depois deste segundo conceito, todos os demais são chamados atuais. Estes se divide em mortais e veniais, conforme a gravidade da transgressão do grau de voluntariedade e deliberação. Os teólogos medievais, já citados neste argumento, também os classificam em formais. Toda a transgressão liberada de imateriais, transgressão sem consentimento ou sem conhecimento. Tá? Os pecados capitais divididos em 7 principais fontes de ato pecaminoso. Tá? Aí nós vemos aqui, por que nós vamos falar dos 7 pecados, dos pecados capitais? Que são 7. Né? Porque daí você vai entender qual é o pecado original. Tá?
Então, embora alguns teólogos medievais acham que o pecado de Adão, né, é o pecado original, mas o pecado original, na verdade, é o pecado de Lúcifer, né? Quando Lúcifer, né? Quando pecou ali no céu, né? Então ali, né? Foi aí usado ali, já foi criado ali, né? O mal. E aí perpetuou-se, depois ele influenciou, né? A Eva para influenciar Adão, e aí veio o pecado continuado, né? Que aí foi trazido para o homem na terra, tá? Então são eles aí: orgulho, avareza, luxúria, ira, gula, inveja e preguiça. Tudo isso aqui é pecado, ok? E o primeiro deles que eu falei aí, o orgulho, é o pecado original que cometeu Lúcifer, né? Ele se encheu de orgulho quando quis ser igual a Deus. E aí depois veio outros pecados, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então quando você peca, a tendência é ter uma sequência, né, de pecados um atrás do outro, até que você chegue à morte, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então não tem como fugir disso aí, tá? Avareza, né? Tem muita gente que é avarenta mesmo, de verdade, né? Fazendo muitas coisas que não devem ser feitas, né? A luxúria também, pessoas esbanjonas, né? Que gostam de mostrar. A ira, ela é um pecado também, tá? Porém, não é algo... O pior é a consequência. Se você der lugar à ira e continuar dando lugar, a consequência dela vai ser complicado. Pode vir aí um pecado realmente muito forte. A gula também, quando a pessoa come desenfreadamente, né? A inveja, essa daí é um dos piores, né? Que muitas pessoas têm aí escondidinho, enrustido, né? Se o fulano tem algo, ele quer ter também. Ele vai, né? Quer ter maior, às vezes torce até para a pessoa perder aquele bem ou que a pessoa se dê mal. E isso aí é pecado, ok? Então você que está ouvindo essa aula aí, talvez você não goste muito, mas a verdade é essa, tá? É pecado, a inveja é pecado. E a preguiça também é pecado, ok? Você não pode deixar, né, que a preguiça, né, o não fazer nada te domine, né? Você tem que levantar e ser produtivo, né? Ser produtivo é bom, né? Não ser produtivo é pecado. Então o primeiro pecado, o pecado original, foi cometido por quem? Por este que está na sua tela figuradamente, ok? Que é Satanás, ok? Ele cometeu aí o pecado de orgulho. As consequências do pecado. Acho que passou uma a mais aqui, peraí. Não, é isso mesmo. As consequências do pecado. Deixa eu passar aqui um pouquinho aqui. As consequências do pecado. É isso mesmo. 7 pragas ocasionadas pelo pecado. Podemos observar em Gênesis capítulo 3, 7 pragas ocasionadas pelo pecado, que vieram cair sobre o homem e que foram sofridas por Cristo. Tá ok? Então, a consequência aqui na queda, a dor, a sujeição, a maldição, a tristeza, os espinhos, o suor e a morte. Tá ok? E Cristo teve aí a sua redenção. Doenças são consequências do pecado. Pragas e vírus, né? Por exemplo, aí, a Covid-19. Ok? Então, quanto mais o ser humano peca, aí vem a consequência. E aí está a resposta para aquele que fala: mas por que né, existe fome em tal país? Por que tem morte demais em tal lugar? Por que tem catástrofe? Por que tem terremoto? Né? Será que Deus é tão mau assim? Isso é consequência do pecado do povo, queridos. A Bíblia diz que o pecado dos pais ele vai gerar e estará sobre os filhos. Então nós temos que fazer o quê? Direcionar o nosso caminho a Deus. Se você direciona o caminho a Deus, você quebra todo o mal, você quebra toda a perpetualidade, você quebra toda a herança pecaminosa que alguém deixou para você, seja lá quem for, e você entra em uma dimensão em que você vai estar debaixo das asas, debaixo da cobertura de Jesus Cristo. Como que faz isso? Aceitando a palavra de Deus, cumprindo a palavra de Deus, exercendo a palavra de Deus, ok? E fazendo com que Cristo seja, né, o seu espelho. Você tem que ser cristão. Esse é o único modelo, não existe outra saída, queridos. A Bíblia diz que Jesus ele fala assim, eu sou o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho, ou seja, o único caminho.
a verdade, não é uma das verdades, ele é a verdade. E a vida, né? Não tem vida em todos os lugares. Vida nós encontramos em Cristo, porque se nós estamos em pecado, morrendo com as consequências do pecado, nós devemos procurar o quê? A vida de Cristo em nós, porque a vida que é Cristo é que nos dará vida eterna, né? Então, por exemplo, aí, eu até coloquei aqui o exemplo aqui da Covid-19, que foi uma pandemia que aconteceu aí, né, no mundo inteiro. E isso são consequências, né, do pecado do ser humano, do pecado do homem, assim como várias outras doenças, né? Aí aqui, ó, pelo que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos 5,12. Aí tem lá em Romanos 6,23 o que eu falei para vocês agora, que o salário do pecado, está escrito porque o salário do pecado é a morte, ok? Então, existe aí, né, coisas que são colocadas aí, né? Na África do Sul, por exemplo, né, nós vemos aí que hoje a situação está um pouco mudada, mas muitos lugares lá ainda estão passando muita fome, né, muita dor, né? E biblicamente nós ligamos isso a uma maldição que foi jogada aí, né? A maldição de Cã, né? Que foi jogada aí por seu pai Noé, né? Quando amaldiçoou, né? Onde ele pisasse, enfim. E aí essa palavra se perpetuou, né? E aí foi até a vida deles aí, ok? Então as consequências do pecado, ela gera dois tipos de morte. Então anota aí, tá? A morte espiritual e na consequência da morte espiritual, a morte eterna. Então, mas começa primeiro com a morte física, né? A pessoa quando peca muito, ela sente no seu físico, no seu corpo, né, as consequências desse pecado, começa a ficar ali uma pessoa deteriorável, né? Uma pessoa ali que você não reconhece, fala, nossa, como que tá, né? A pessoa tá ruim, porque não existe a pessoa pecar e continuar bonito, né? Esbelto, legalzão, né? Fortão, não tem como, né? O pecado ele vai denegrir, porque a principal consequência do pecado, principalmente através de vícios, né, é destruir o templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. E aí, destruindo o templo do Espírito Santo, automaticamente você vai ter uma morte física. E com a morte física, você vai estar gerando dentro de você já uma morte espiritual, né? E gerando essa morte espiritual, chega no finalmente, onde você vai fazer o quê? Você vai ter aí uma morte eterna, porque aí você vai morrer sem Cristo, e aí quando você se atentar, você vai estar subindo na ressurreição e será julgado para a morte, ok? Então temos que andar com Cristo. Vários tipos de transgressões. Vamos lá. No Antigo Testamento, especialmente no livro de Levítico, encontramos vários sacrifícios que eram oferecidos em favor de diversas classes de pecados. Entretanto, outras transgressões eram punidas sem misericórdia, com pena de morte. Mas as que restavam sacrifício foram estas no Pentateuco, mas especialmente no livro de Levítico, elas são descritas assim. Um sacerdote ungido, tá lá, se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado que pecou um novilho sem mancha ao Senhor, por expiação do pecado, Levíticos 4:3. Mas aí isso era no Antigo Testamento, lá quando o sacerdote da tribo dos levitas, né, um dos levitas, entravam, né, e faziam ali o sacrifício para expiar os pecados daquela pessoa, né? E aí isso mudou, né? Isso mudou porque hoje nós temos aí Cristo se oferecendo como o cordeiro para o holocausto. Então ele entrou, rasgou o véu de cima a baixo e se ofereceu como o único cordeiro, né? Definitivamente, de uma vez por todas, por toda a humanidade. Isso aí que é importante para nós, ok? Tem aqui a congregação. Mas se toda a congregação de Israel errar e o negócio for oculto nos olhos da congregação e se fizerem contra alguns dos mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer e forem culpados, e o pecado que pecaram for notório, então a congregação oferecerá um novilho por expiação de pecado e trará diante dele na congregação. Mais uma vez aqui a expiação, Levítico 4:13-14 fala sobre essa parte, tá bom?
E um príncipe? Quando o príncipe pecar e por erro obrar contra algum de todos os mandamentos do Senhor Deus, naquilo que se deve fazer e assim for culpado, ou se o seu pecado no qual pecou lhe for notificado, então trará por sua oferta um bode tirado de entre as cabras, macho e sem mancha. Está lá em Levíticos 4, 22 a 23, dentro das leis aí, ok? Então, são ordenanças que eram feitas naquele momento, tá? Mas quando Cristo morreu ali na cruz do Calvário, ele fez o quê? Ele fez o sacrifício eterno. Então, ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas transgressões. Ele levou sobre si, né, os nossos pecados e iniquidades. Então, ele nos colocou livres, né, para servir a ele, para adorar a ele. Mas como que nós usufruímos dessa liberdade? Através de Cristo, né, em nossa vida, e da atuação do Espírito Santo, quando nós demos espaço, né, nós demos lugar para o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Então nós vamos aí entender, né, e receber a libertação dos pecados aos poucos, né, momento por momento, até que nós estejamos aí, né, limpos totalmente, né, e sem nenhum pecado, né, para poder aí estar colocando. Agora, é lógico que nós pecamos todos os dias, tá? Eu expliquei para vocês aqui a diferença entre pecados e iniquidades, tá? A iniquidade, ela tá ali todos os dias na nossa mente, quando acordamos, em um mau pensamento, em uma má palavra. Então, todos os dias nós temos que estar pedindo perdão a Deus. Porém, os pecados abomináveis, esses já não podem existir mais, porque senão eu não posso dizer que eu sou um cristão. Eu fui liberto por Cristo, então eu não peco mais abominavelmente, né? Eu tenho ali os meus pecados diários de iniquidades que fazem parte da carnalidade, da carne, da oposição, né, do corpo da carne contra o espírito, ok? E nós vivemos nessa luta constante. Então, por isso que a Bíblia diz que o céu é tomado à força, porque exige força e esforço de nossa vida para tentar ser cristãos da melhor forma possível. Por isso que Deus disse a Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, ou seja, tenta ser o melhor de você. Qual que é a sua melhor versão em Cristo? Seja ela, né? Vai buscar essa versão, vai em cima dessa versão. Não deixe que as pessoas o desanimem, né? Você pode muito mais em Cristo Jesus, você pode muito mais na obra que Deus ele tem na sua vida, você pode muito mais naquilo que Deus ele está criando para você, que ele já criou para você. Você só precisa usufruir, né? E vir, né, para isso. Eu sempre digo, né, quando você rejeita, né, é como se você tivesse aí faminto, né, em situação aí bem deplorável, e na sua frente estivesse ali um grande banquete com tudo que você gosta de comer, que tem nutrição para o seu corpo e que vai te salvar a vida. Mas você não tem a atitude de levantar, ir até a mesa e se servir daquele alimento. Então, se você não faz isso, né, então você vai morrer olhando para a mesa do banquete. Então não pode, não faça isso, né? Tente aí, né, tirar, porque para aí você tem que se esforçar, você tem que levantar, tem que deixar o cansaço de lado, tem que deixar a vergonha de lado, e você tem que ir firme e forte até a mesa do banquete para se servir aí, né, e receber vida em sua vida através da vida de Cristo, ok? Então sirva-se do banquete do Senhor, né? Aprenda cada vez mais a viver a vida de Cristo em ti, para que você possa ser cada vez mais perfeito e parecido com Ele, né? Então nós temos que ser parecidos com Deus, né? Sempre você tem que dizer: Senhor, eu quero ser cada vez mais parecido contigo, cada vez mais parecido contigo, ó Pai. E para fazer isso aí exige um esforço. Por isso que eu disse para vocês aqui que a Bíblia diz que o céu ele é tomado à força, ok? Mas é isso aí, queridos. Esse é o resumo da aula, tá? Aula de número 2 de Ramartiologia. Nós chegamos aí ao final dessa aula, ok? E eu quero deixar para vocês aqui já, né, a grade curricular do curso de bacharel livre aqui para vocês, com uns contatos para você poder entrar, né, em contato, fazer aí a sua matrícula e fazer o seu curso presencial ou em EAD, ok? E também não se esqueça, tá? Inscreva-se no canal, deixe o seu like aí para dar uma fortalecida, ok? Espalha, né, o canal aí, né, para em outros canais, e também ative o sininho da notificação para você ser notificado toda vez que tiver um resumo de aula novo aqui para você, tá ok? Então, sendo assim, vem para o ITEA, Instituto Teológico de Ensino e Adonai, crescer na graça e no conhecimento, ok, queridos? Shalom para todos e até a próxima aula.
o Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho